Olá, tudo bem? Eu sempre falo muito aqui da importância do autoconhecimento, o quanto isso é fundamental na nossa vida, né? Se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais perto dos nossos propósitos, dos nossos objetivos a gente fica, da nossa verdadeira missão aqui, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando o meu autoconhecimento cada dia mais. E eu queria compartilhar uma história muito interessante. Na verdade, é um exercício que eu aprendi de autoconhecimento sem querer esses dias. Eu aprendi através de um serzinho de luz, né? De pureza mesmo, que são as crianças. E foi assim uma viagem muito massa de autoconhecimento. E foi o seguinte, eu estava aqui, né, em casa um dia, estava na sala, estava preparando uma comida na cozinha e a minha filha estava na sala brincando. E aí ela estava falando lá na brincadeira dela e eu resolvi prestar atenção para saber o que que ela estava brincando, né? E quando eu comecei a prestar atenção e olhar para ela, eu vi que ela estava narrando a vida dela que ela tinha imaginado naquele momento, né. Ela criou na imaginação dela a vida que ela tinha e começou a narrar a própria vida. E eu comecei a achar aquilo muito interessante, né. Eu vou até dar vou falar uma parte da história, né, muito legal inclusive, para vocês conseguirem ter a melhor compreensão, que foi assim, eh, ela chegou, né, ela estava chegando, assim, perto do sofá, e ela tinha um cachorro de pelúcia bem grande, né, quase da altura dela esse cachorro. E o cachorro estava do lado do sofá. E aí ela chegou e começou falando, né: "Então um dia Alice chegou em casa bem cansada e deitou no sofá". E aí ela deitava no sofá e ela narrava a própria história e fazia tudo que ela estava narrando, né. Então ela abraçou o cachorro dela, muito lindo e fofo, e resolveu dar banho naquele cachorro. Então ela pegou a escova e ela pegava a escova e e lavava o cachorro, fazia tudo ali e narrava, e eu comecei a prestar atenção naquilo, né. Eu falei assim: "Cara, que massa, né, que louco isso". Porque quando a gente é criança, a gente tem uma imaginação muito fértil, né, uma imaginação incrível ali, que é a imaginação que a gente deveria continuar tendo depois que a gente vira adulto. Porque a imaginação é a ferramenta mais poderosa, né, da nossa mente. Ela é incrível, é nela que transforma várias coisas. Você pode ativar a lei da atração através da sua imaginação, ela é realmente muito poderosa. E o quanto a gente aprende isso com as crianças, né? Porque a minha filha, ela tem uma imaginação incrível, eu adoro observar ela, eu aprendo muito com ela, né. A gente acaba aprendendo muito com as crianças. E a gente tem que continuar colocando essa meditação, essa imaginação em prática mesmo. E aí eu observei bem a brincadeira dela ali, e ela falando várias coisas, eu me senti dentro da história dela, foi incrível, assim. Eu me senti como se eu estivesse assistindo uma televisão quase, sabe. Um personagem ali narrando tudo direitinho. E aí eu fui dormir com isso na cabeça, deitei no meu travesseiro e comecei a dormir com isso na cabeça, né, tinha lembrado dessa cena que eu tinha visto. E quando eu deitei no travesseiro, eu falei assim: "Cara, eu vou começar a narrar minha vida aqui. Eu vou fazer uma passagem pela minha vida, né, eu vou começar a narrar". E eu comecei a narrar minha própria vida, o que estava acontecendo, né. Carol, uma mulher, mãe, trabalhadora, que estava fazendo isso, isso e aquilo. E hoje o dia dela foi assim, assim. E eu comecei a fazer uma viagem em volta da minha vida inteira. E eu comecei a olhar a minha vida com outros olhos, como se eu fosse uma personagem mesmo que estava
narrando ali aquela minha história, né, aquilo tudo. E no final, assim, quando terminei de narrar minha história, antes de dormir, eu percebi várias coisas que estavam acontecendo, porque eu comecei a olhar para minha vida como uma terceira pessoa, né, como um telespectador ali, né. E eu era a personagem da minha própria história. Então, aquilo me fez olhar para mim mesma internamente, né. Eu tive uma viagem de autoconhecimento ali muito grande. E eu comecei a observar várias coisas que eu estava fazendo que não estava muito legal, sabe. Várias coisas que eu poderia, mudar, transformar, várias coisas que eu acho que eu podia fazer diferente mesmo. E eu aprendi isso com a minha filha. E isso realmente foi algo muito mágico, muito transformador. E eu tô compartilhando isso porque deu muito certo pra mim, foi um exercício de autoconhecimento. Eu acho que você pode praticar com você mesmo. Comece a narrar a sua vida, né? Comece a fazer você como personagem da história para você conseguir olhar internamente, né? De você, o que que você está fazendo, se você está fazendo, tá perto dos seus objetivos, se tem alguma coisa que você pode mudar, transformar, fazer diferente. Eu acho que muitas vezes quando a gente olha de fora, né, a gente consegue ter outra visão que no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente não consegue ter muito essa visão, né. E eu achei super interessante. Então senta um dia, até antes de dormir mesmo, começa a narrar suas próprias histórias. Tenho certeza que você vai acabar descobrindo alguma coisa aí, que você vai poder ter ideias ou transformações para você começar a mudar. E lembre-se, sempre busque o seu autoconhecimento. Sério, para você ficar mais perto dos seus propósitos. É isso. Gratidão.